Como é que eu vou treinar o tema da semana? Pode escrever bem assim, olha. Rotina de treinamento. São 3 passos. Número 1, eu faço o aquecimento do olho. Quanto tempo eu treino o olho? 1 hora? É 1 minuto de ginástica ocular, né? Então eu faço um pouco na horizontal, um pouco na vertical, um pouco na horizontal. Mais horizontal do que vertical. Por que eu faço mais horizontal do que vertical? Então, o primeiro passo é isso: 1 minuto com os olhos, um pouquinho na horizontal, vertical, horizontal. Qual é a velocidade ideal? Isso é o limite. Eu Gente, aguento no 200? Aguento, eu faço, até onde aguenta. Agora, por exemplo, não adianta também eu fazer exercícios lá no 300 se eu ainda estou lendo 40 batidas na folha. 40 foi e voltou, né? Isso significa quanto com o olho? Se não toque, eu tenho que ler a linha inteira e voltar. Se eu treino no 40, isso significa que o meu olho está se mexendo a 80. 80. Compatibilidade, eu querer treinar o olho no 220, sendo que eu estou fazendo na folha no 50, né? É desnecessário. Eu estou sobrecarregando o meu olho de forma desnecessária. Agora eu já consigo ler, por exemplo, no 100, opa, o olho tem que estar no mínimo uns 240. Tá bom, vamos aquecer o olho então? Coloquei o 160 aqui, ó. Horizontal, ó. Para cima e para baixo agora. Elvis, coloca os dedos assim para ajudar, ó. Você percebeu que não está acompanhando o toque, não é? Você põe o dedo para ajudar. Pronto, foi feito o aquecimento. Tudo além disso, tá? É alucinação. Se eu quiser empalmar, eu posso. Depois, esse é o primeiro momento da rotina. Então, eu tenho que fazer isso ó, todo dia. Tudo que for fora disso, eu faço por minha conta e risco. Pode fazer, claro. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas é fora do sugerido. Número 2 é o quê? 10 minutos na folha. Geralmente são 3 movimentos na folha. Mas alguns eu não consigo fazer os 3 movimentos, na verdade? Alguns eu não consigo. Por exemplo, o de hoje eu não consigo. Porque hoje é retenção. Então, o exercício de retenção se apresenta como texto. Então, eu não tenho como treinar um texto da direita para a esquerda, nem em zigue-zague. Então, só dá para ler em 2 movimentos: de cima para baixo, na esquerda para a direita, de cima para baixo, ou direita para a esquerda, de baixo para cima. O que eu não aconselho agora. Quem é novato, eu não aconselho, mas quem já fez pelo menos 8 aulas, aí boa sorte. Tá. Antes né, do exercício com o texto, tem ainda o número 3 para você lembrar, né? Que é mais para lembrar. Que inclusive agora respiração. nós não fizemos, né? O número 3 é o quê? Respirar. Tá? Então, nós temos aí o modelo clássico, que eu adoto, que eu uso, é o que está no livro do Dr. Dharma Singh. Então, ele ensina, né? Você puxa, enche de ar. Ah, é diafragmático, é no pulmão, é onde que eu coloco o vento? Coloca o vento onde você quiser. Nós vamos guardar o vento, certo? Então, vai puxar, ó. Até não caber. Vai encher, 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 como se fosse brincar de explodir bexiga em festa de aniversário. É quase igual aquilo. Então, eu sei que eu tenho que ganhar, então eu não demoro muito, né? Quando eu vou querer estourar a bexiga antes dos outros meninos, eu tento puxar o máximo de ar, não é? Então, eu vou puxar o máximo de ar, seguro, tipo 1 segundo, e empurro, puxo com força, ó.
até secar. Uma, no máximo 2 vezes. Quando é que eu faço a respiração? No final de cada exercício. Treinei o olho, hiperventilo. Li uma página, hiperventilo. Li o exercício, fechou o exercício, eu hiperventilo antes de repetir. Então, esse é o modelo básico. Ó. Acabou. Ó. Um pouquinho com o olho, posso empalmar ou não. Né? 10 minutos nas folhas da semana. Nas folhas da semana. Não é no livro todo, não. Pode no livro todo? Pode. Pode. Mas se a semana estamos trabalhando uma habilidade, o bom é que você aproveite a semana para ficar bom naquela habilidade. Então, a habilidade dessa semana é a mais especial de todas. Existe alguma mais especial que é ser capaz de falar sobre o que você leu? Não existe. É uma outra coisa importante você entender. Eu tenho, por exemplo, o barulho. O barulho é algo em que eu tenho que me incomodar quando eu leio? Não. Se você estudar somente sem barulho nenhum, se você estudar apenas em ambientes perfeitos, pode acontecer no dia da tua prova de ser uma rua barulhenta. E aí? Aí você perdeu. Então quer dizer que se você estuda sem barulho nenhum, você aumenta a concentração, porque não tem barulho, interferência externa. Mas quando tem o barulho, é uma oportunidade para treinar o quê? A concentração. Então, de vez em quando, eu até faço cantando, que é mais direcionado para a subvocalização, né? Mas o fato de ler, né, e ter algum tipo de barulho, isso me obriga a aumentar a concentração. Então, né, se surgir alguma interferência de repente, você tem que usar aquilo ainda mais na aula, né? Aquilo como foco, né, para aumentar a minha concentração. Então, peraí, deixa eu focar mais aqui, para que o barulho não seja, né, um elemento de diminuição do meu trabalho, né? Então, na retenção, o que é importante a gente entender? Ó, vamos lá. Para eu aumentar a minha retenção, eu preciso ter emoção. Esse é o primeiro ponto. Então, quando existe, por exemplo, uma motivação maior, né, para fazer o exercício, a minha retenção aumenta. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um exercício e, de repente, eu posso fazer uma pergunta, como vou fazer no próximo, né? Então, o que eu faço? Eu vou aumentar o meu foco, não é isso? Eu vou enviar um comando consciente e a minha atenção vai aumentar. Então, tudo aquilo que eu leio com maior intensidade, não, eu tenho que aprender isso por causa disso. Quando eu leio do mesmo jeito que eu vou e volto para o trabalho, eu memorizo menos. Você memoriza o caminho? Não. O trabalho? O que você viu? Não. Quando eu estou na estrada dirigindo, né? Dirijo 200 quilômetros. Se alguém me perguntar o que você viu na estrada, você vai lembrar muito pouco, né? Que o objetivo, no caso, é chegar. Mas se o objetivo for um passeio, aí você vai saber contar um monte de coisa, provavelmente até foto você tirou, né? Então o foco muda. Então, para memorizar um texto melhor, para aumentar a retenção, a coisa mais importante é a emoção.
A emoção, ela vai tipo ser o quê? Eu vou mobilizar. A emoção acontece baseado no pensamento, né? O pensamento produz o comportamento. E o comportamento também produz pensamento, sentimento. Tá? Então, no caso da emoção, o ponto mais forte, o ponto alto da retenção é por que eu estou estudando isso. Então, aqui no caso, a motivação maior qual é? Desafio. O desafio. O desafio aqui se torna o motivo emocional mais poderoso. O desafio, né? De ter um resultado, de acertar quando perguntar, etc. Então vamos lá. Então vamos treinar isso, né? Então, sempre quando você estiver estudando e você perceber, caramba, eu estou estudando do mesmo jeito que eu corto as unhas. Né? Tem gente que corta a unha vendo televisão, né? Conversando. Então, a atividade ela tem que ser com um propósito forte, né? Então, quer ver exemplos, né? São exemplos fortes disso aí. Aquela mulher que não aguenta nada, né? Nem carregar uma sacola de supermercado e consegue levantar a traseira de um carro para uma criança sair de baixo. Tem o caso de Raul Cortez. Raul Cortez foi um dos pioneiros nos bravadores da América e ele faz um salto, né? Conta-se uma história que ele executa um salto com armadura que um atleta treinado de short e tênis tem dificuldade para fazer. Então, como é que ele conseguiu pular? Ele estava sendo atacado por índios. E era flecha para tudo quanto é lado. Ou seja, de repente na frente dele tem um penhasco. Se eu pular, eu sobrevivo. Se eu não pular, eu vou morrer. Então, de todo jeito, eu vou morrer. Então, é melhor pular, né? E aí ele pulou de armadura, um espaço de uma pessoa com um atleta de tênis tem dificuldade para saltar. Muito bem, pessoal. Então, olha só, o que eu tenho que saber num texto? Então, essa é a segunda ferramenta. A primeira e mais poderosa técnica para aumentar a retenção é o propósito que eu estou estudando. A segunda ferramenta é você conseguir investigar o texto. Então, aquilo que eu procuro, eu acho. Então, se eu disser, olha, você vai olhar para esse quadro e vai memorizar tudo que é azul. E aí você para de olhar, né? Você tem 3 segundos para olhar e falar alguma coisa, ou o máximo que você lembra de azul. Quando você para de olhar, aí eu pergunto, o que você viu que era verde? Aí não, né? Aí tá com esculhambação. Então, por quê? Porque o teu foco era o azul. Às vezes, nós não temos foco nenhum. Nem no azul, nem no verde. O foco pode se resumir em 5 perguntas. Então, quando eu leio um texto, meu foco tem que ser quais perguntas? O que, quem, onde, quando e como. Como é que eu faço para você ter uma ideia do nível de pressão? Essa que é a boa. Geralmente eu faço para mais de 200 pessoas. Aí eu convido algumas para ir lá na frente, com um livro na mão. Alguém escolhe um texto. Eu leio o texto todo, geralmente em menos de 15 segundos.
Aí eu explico e pergunto para a pessoa: o que eu falei é o que está escrito aí? Já pensou se a pessoa diz não? Não, não é. Aí quebrou tudo, não quebrou? Pois é. E eu só tenho uma chance para fazer isso. Uma chance. Se eu falhar, pronto, minha palestra toda já está desestruturada. Eu não tenho mais credibilidade nenhuma com aquele grupo. Acabou. A chance que eu tinha era só uma. Você tem que usar a estratégia de Alexandre. Ninguém sabe como é que era a estratégia de Alexandre o Grande, treinado por Aristóteles. O professor dele foi Aristóteles. O que ele fazia, tá? Alexandre o Grande primeiro pedia para os soldados desembarcarem. Depois que os soldados já estavam mais de 1 quilômetro na frente, ele mandava queimar os barcos. Então, o que significava isso? Ou vence ou morre. É tudo ou nada. Tá? Enquanto você fizer mais ou menos, vamos ver se dá. Deixa eu tentar aqui. Vamos fazer para ver. Enquanto você ficar nessa, seu resultado vai ser sempre mais ou menos. Eu não sei se eu passo nesse concurso, não, mas deixa eu tentar aqui para ver. Parado que eu não posso ficar. Então você está na fileira dos fracassados. Tem que sair dessa fileira aí. Enquanto você estiver no talvez, no mais ou menos, pode ser que sim. Não custa nada tentar, né? Eu pelo menos vou, né? Pelo menos eu vou. Quando você estiver nessa, lá na fileira dos fracassados. Aí Napoleão Hill, né, que estudou o sucesso, esse curso também envolve isso, não sei se vocês se lembram. Esse curso também inclui neurolinguística, filosofia de sucesso. Napoleão Hill, uma das leis do sucesso é: eu não vou tentar, eu vou fazer. Então é melhor o feito do que o perfeito, né? É melhor o feito do que o perfeito. Você não treina ao lembrar o texto, treina? Não. Não. Nós só fazemos leitura passiva. Só fazemos a leitura passiva. Então, o que é a leitura passiva? Eu leio e fecho o livro. Pronto. Eu leio e vou embora. Leio e vou almoçar. Leio e vou dormir. Então, a leitura tem que ser ativa. Ela tem que ter interação, né? Então, essa seria a terceira ferramenta, tá? Então, qual é a terceira ferramenta? É a do output, né? Então, output quer dizer o quê? A palavra output quer dizer saída, né? A saída, eu tenho que treinar a saída. Então, se o meu computador, né? O computador do ser humano, se tiver só input, o que ele vai fazer? Cancelamento. Né? Se eu não uso, ele vai começar a cancelar o que entra. Ele vai dar como não importante. Vai dar aquilo como não importante. Então, quando você não faz o output, você aumenta o cancelamento. Qual é o melhor output que existe? Ensinar. Ensinar. Vou ensinar. Nesse caso aqui, quando você for treinar sozinho em casa, você vai falar para você mesmo. Então, você fala de qualquer jeito, você fala sem organizar muito a construção das frases, não é ou não é? Mas se eu estiver ensinando para alguém, aí eu presto atenção no que eu estou falando? Sim. Legal, né? Isso. Então eu leio com o metrônomo, aí eu tento falar um pouco do que eu li, aí eu leio de novo o mesmo texto, né? Tento falar mais, aí eu leio de novo o mesmo texto,
tento falar mais. E eu treino a página em duas condições, né? Até esgotar o assunto. Então, às vezes, eu posso esgotar o assunto em menos de 10, né? Ou se atingir o tempo de 10 minutos. Eu leio a página inteira com o toque. Ok. Aí eu não sei quanto tempo vai durar, porque vai depender da velocidade do toque e do livro que você escolheu. Fechou. Obrigado. Amanhã, né, a aula, quem quiser reforçar, né, a aula vai ser à tarde, né? Das 15 às 17. Então, De novo aí. até o próximo, pessoal.